Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Prever FM, 12:01 e uma ótima tarde pra você que tá aqui no 100.9 nesta sexta-feira. E tem várias maneiras de você ouvir a Prever FM. Você pode baixar o nosso aplicativo pro seu Android ou iOS, chamar na Alexa ou acessar o nosso site preverfm.com.br. Boa tarde, Júnior. Joandri, boa tarde, uma ótima tarde a todo mundo que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, sempre um bom bate-papo pra você. A nossa convidada hoje é a Débora Kalman, que é médica veterinária do Departamento de Proteção Animal. Vamos falar bastante sobre Botucatu, também do caso mais falado no Brasil, do cãozinho orelha. Débora, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Joandri. Boa tarde a todos os ouvintes. Tem muita coisa legal pra gente debater aqui no Radar daqui a pouquinho com a Débora, aqui na Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:10. Esse é o Radar, música e conversa boa até 1h. E hoje nós estamos recebendo a Débora Kalman, médica veterinária do Departamento de Proteção Animal. Débora, você chefia o DPA, né? Hoje sim, hoje eu estou como supervisora do Departamento de Proteção Animal. A gente estava falando bastante fora do ar aqui. Bom, o Brasil descobriu os maus tratos. Graças a Deus. Depois do cão orelha. Mas sim, a gente está repercutindo no país todo, mas esse é um problema que existe há muito tempo. Inclusive aqui em Botucatu, né, Débora? Sim. A gente, desde que o departamento foi instaurado a partir da lei municipal, né, em 2022, a gente tem aumentado a cada ano o número de denúncias e as atuações, né? A gente começou o primeiro ano com cerca de, se eu não me engano, uns 300 casos de denúncias registradas. Hoje, no ano de 2025, a gente já teve aproximadamente 2.000 ocorrências, né? E todas são verificadas, todas são checadas. Em 2024, a gente teve quase 40 prisões em flagrantes. Então, é muito evidente, né, os fatos, as ocorrências de maus tratos. Só em 2024, 40? Sim. Já bateu na casa de 100? Sim. Desde 2022? Pessoas presas, sim. E as pessoas, eu imagino que quem comete o crime de maus tratos, fala, comigo não vai acontecer, né? Até o departamento chegar, flagrar e a pessoa ser presa. Isso. E imagino também que tem a revolta, entre aspas, da pessoa, da família, no pós-prisão, né? Sim, tem bastante. E o que acontece muito, e que quando eu falei sobre graças a Deus em relação à descoberta dos maus tratos, é porque a gente ainda trabalha muito com o não conhecimento do que é maus tratos. Porque para a maioria da população, maus tratos é bater, é matar, né? É muito mais amplo. Tudo que você interfere nas 5 liberdades do animal, que interfere no seu bem-estar, que pode causar tanto uma lesão física quanto uma lesão psicológica, é maus tratos. Então, você confinar um animal, num lugar que tem um outro animal agressivo, que deixa ele constantemente com medo, é maus tratos. Um animal que fica o tempo inteiro preso em contenção curta, que ele não consegue se movimentar, expressar seu comportamento natural, é maus tratos. Deixar passar fome e sede, é maus tratos. Ter uma doença que você tá vendo ela ali se transcorrer, se desenvolver e não prestar atendimento, é maus tratos. E muitas pessoas vêm e falam, mas eu dou água, dou comida, dou abrigo, ele não tá maltratado. Então, a gente precisa que esse tipo de coisa venha à tona. Infelizmente, aconteceu essa fatalidade com o orelha, mas para que as pessoas também se antenem no que é maus tratos e a gente discutir isso. Inclusive, no domingo, a gente tem uma manifestação, 15h, em frente ao IECA, né? Pedindo justiça pelo cão orelhas, manifestações que explodiram em todo o país, sim, especialmente na última semana. Como é que vocês analisaram tudo isso? Como é que vocês viram tudo isso do cão orelha? A gente vê a atrocidade do fato, mas embora isso ainda gere muita manifestação, né, muita empolgação em relação a, mas como que não criminalizou, como que não se identifica ainda? Infelizmente, a gente se depara com isso constantemente, né? Porque tudo que a gente vai fazer, toda ação que o Departamento de Proteção Animal vai fazer, precisa de materialidade, a famosa materialidade. Então, não adianta embora a lei dê respaldo para o médico veterinário para ser um profissional capaz de atestar os maus tratos, eu não posso só falar da minha boca, maus tratos. Eu tenho que dizer por que é maus tratos. Então, é maus tratos porque tem fome, é maus tratos por isso, é maus tratos por aquilo, e justificar tudo isso documentalmente. Além disso, quando a gente fala de agressão, é ainda muito mais difícil. Quando alguém abre um boletim ou uma denúncia pra gente dizendo, olha, fulano de tal tá batendo no animal. Você filmou? Você vai ser testemunha? Você tem alguma prova?
Porque se eu apresentar isso lá na delegacia, só de olhar para a lesão, eu como veterinária não posso afirmar que isso é uma agressão. Ele pode ter se machucado de N formas. E acontece muito isso, a pessoa denuncia, mas aí chega na hora, não Exatamente. quer. Aí fala, mas eu não quero falar, eu tenho medo porque ele pode causar algum tipo de represália a mim. E é compreensível, né? Mas pra gente, diante da finalização da ocorrência, eu não posso atestar que é maus tratos, que teve um ato violento, uma agressão, se não houver provas. Você já se deparou com uma situação parecida aqui em Botucatu do que ocorreu com a orelha? Nesses níveis de gravidade, chegamos perto, mas com agressões que acabam prejudicando muito a vida do animal, sim. E já tivemos uma situação em que a denúncia era de maus tratos com agressão, só que, de novo, nós não tínhamos provas disso e a gente tratava o caso como negligência médica veterinária até que a gente encontrou uma lesão que era compatível com uma agressão. Mas ainda assim eu não podia afirmar. Então a gente acabou respaldando a ação de maus tratos pelos outros achados, não pela agressão, mas a gente tinha evidências de que era compatível com o que as pessoas denunciavam. Existe o que pro ser humano tem o exame de corpo de delito? Existe pro animal também? Existe, mas como a gente está falando de animais, a não ser que seja uma ferida pérfuro cortante, é evidente que uma faca entrou ali. Aí é diferente. Mas deu paulada, deu chute, que nem um caso que a gente pegou que virou um flagrante porque houve confissão. A cachorra tinha enfisema torácico, porque ela levou muitos chutes, então entrou gás. Ela estava toda roxa, tinha aumento dos linfonodos por conta das agressões, porque ela foi chutada contra o portão. Se ele não tivesse confessado, eu ia falar, olha, tem lesões compatíveis com agressão. Mas eu não posso afirmar que houve agressão. Tá. E aí ele confessou e daí acabou sendo preso. Fala da materialidade, né? Eu imagino que a revolta toma conta muitas vezes quando tem a materialidade e alguém ignora isso, né? Sim. Isso acontece com frequência. Da gente ter todas as provas, tem os exames indicando toda a negligência, a gente pega todo o consenso internacional do que é maus tratos e fala, olha, tá aqui, isso aconteceu, tem as fotos, tô te mostrando, e não houve dolo, não há materialidade. Então aí a gente sente que o nosso trabalho é em vão. O que a gente consegue fazer aqui em Botucatu, porque nós temos uma lei municipal que nos dá essa liberdade. Como ela descreve maus tratos e dá as penalizações no âmbito administrativo, a 6.315 de 2022, embora não haja constatação por instâncias superiores, a gente aqui administrativamente consegue dizer, não, a nossa equipe médica veterinária fez a constatação, tem toda a materialidade e maus tratos. Você vai ser penalizado administrativamente de acordo com a lei. Então você vai ficar 5 anos sem poder ter outro animal, você vai ser penalizado com autuação e vai perder a posse do animal. Então a gente consegue seguir aqui em Botucatu. Mas em outros municípios que não tem esse respaldo, se não houver autoridades maiores culminando isso, o que é muito difícil, fica ileso. O primeiro caso que nós tivemos aqui em Botucatu de uma pessoa detida foi de um canil clandestino, né? Sim. Dezenas e dezenas de animais que estavam em situação de maus tratos, né? Isso. Houveram outras detenções anteriores, mas com a atuação já em transcorrer da atuação do Departamento de Proteção Animal, essa foi a primeira apreensão, com 63 animais em situação de maus tratos. E que é importante deixar claro que não é a questão do canil clandestino. Isso é ilegal diante do município, mas é cabível de fiscalização, autuação para a regularização. O problema é quando entra a questão de maus tratos, porque aí entrando a questão de maus tratos, a gente está falando de um crime. E aí sim é pertinente de toda a ação policial, com flagrante, prisão da pessoa, que foi o que aconteceu. Então, mas vamos tentar dar um exemplo prático, né? Eu peguei e matei. Eu matei uma pessoa, matei outra pessoa. Eu vou responder por 3 crimes. No caso dela, ela ia responder por 60 crimes ou não? Eu recebi uma pergunta dessa esses dias. Mas o processo foi feito pela responsabilidade, por um processo só, contra 63 cães. Então ela respondeu por um processo só. É injusto, né? Mas aí a gente penaliza. É injusto com a lei, né? É injusto com a gente que briga por isso, né? A gente consegue penalizar daí em autuação. Por exemplo, se isso cai para a polícia ambiental fazer, que é um órgão estatal, daí a autuação, salvo engano, é de R$3.000 por animal com constatação de maus tratos, e isso se dobra
caso haja óbito. Então, no caso dela, seriam 63 vezes 3, né? E dentro do município é a mesma coisa. A gente também tem essa penalização, tem o dobrar, né? Caso haja óbito, e ainda permite que a gente impute as custas veterinárias à autuação. Então, sim, ela não vai responder por 63 crimes, mas ela vai ser penalizada pelos 63 animais que ela submeteu a maus tratos. E se não paga? No caso desse primeiro no caso desse primeiro flagrante e que teve reincidência, né? A dívida dela deve ser grande, né? Mas infelizmente daí ela tem as medidas para ir negociando isso, postergando, né? Hoje a gente sabe que tem um pouco mais de severidade em relação às multas administrativas do município, né? E isso não é por conta de Botucatu, isso é uma determinação geral. Então, eu não vou dizer com detalhes porque eu não tenho essa especificação, mas eu sei que hoje não é só, vai ficar ali no município, isso vai ficar um pouquinho mais grave e as pessoas não dão muito valor pela experiência que eu tenho com o departamento. A gente autua, a multa chega, eles só ignoram, mas aí a hora que vem a informação da dívida ativa, mas por que eu tô multado? Aí a gente avisou, você estava sabendo da multa. E aí que eles querem se preocupar e daí já perdeu todo o prazo de impugnação. Bom, daqui a pouco a Beatriz continua batendo um papo com a gente, vai falar do dia a dia do Departamento de Proteção Animal aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:28, e voltamos aqui com o Radar Música e Conversa Boa, hoje recebendo a Débora Kalman, médica veterinária do Departamento de Proteção Animal. Ô Débora, como é o dia a dia do Departamento de Proteção Animal? Então vamos lá, você chegou lá que horas? Vamos supor, 6 horas da manhã. Eu chego 7h30, hoje a gente tem um escalonamento de horário, mas a gente chega e já tem ocorrência sendo aberta, ocorrências do dia anterior que ficaram no WhatsApp que a gente tem que registrar e o telefone tocando. Não para o dia inteiro? É o dia inteiro. E as ocorrências, né, a gente tem 2 equipes que estão indo hoje pra rua para fazer as fiscalizações. Elas não são em 5 minutos, porque tudo demanda bastante trabalho, fazer a averiguação da situação, conversar, localizar a pessoa que às vezes não está na casa. Quando é denúncia de animal abandonado é ainda mais trabalhoso, porque a gente tem que ir atrás da informação de quem era o proprietário, como que a gente chega para tentar localizar o animal. Então, assim, é o dia inteiro trabalhando, não para. Sempre vai um policial? Não, a gente só aciona a polícia ou a guarda quando a gente vê que tem necessidade de agravar um pouco a situação. E tem bastante disso, né? Quando você diz agravar um pouco a situação, é um risco iminente de uma agressão ali. É tanto para nossa segurança quanto quando a gente vê que a segurança do animal pode estar comprometida, né? Qual é o nosso protocolo? A gente nunca vai maus tratos, a gente vai direto. A gente tem que sempre averiguar. A gente chega, averigua e, como diz a lei, a gente orienta. A não ser que seja um risco iminente de morte do animal. E não, você vai agora fazer o que tem que ser feito, senão a gente precisa tomar outras medidas. Mas esse é o processo. E se a gente já está orientando, já falou e não cumpriu, é uma pessoa que está sendo um pouco hostil ou que a gente vê que vai de fato virar um flagrante porque o animal está em situação de maus tratos, daí a gente aciona as autoridades. Veja, é dada a oportunidade para o tutor, né? Sim, aí muitas pessoas até que reclamam disso. Não, porque se já tá errado, você já tem que agir. É que imagina a situação da desinformação, que é o que a gente estava conversando antes. É cultural, infelizmente, essa questão de manter animal em corrente, por exemplo, preso em corrente. E aí, a gente tem que dar a oportunidade, porque está em previsto em lei, de falar, olha, não pode. A partir de agora, não pode mais. Agora, se você já está orientado, documentado, porque a gente dá um auto de constatação e você não se adequa, aí sim é pertinente da fiscalização. Qual que é a metragem permitida da corrente? Assim, primeiro que eu abomino a corrente, de qualquer forma, mas se não tem como, um local movimentado, o cachorro é solto durante a noite, qual que é a metragem mínima de uma corrente? De algo que prenda o animal? Hoje a gente não tem metragem estabelecida. Graças a Deus. A gente tem, inclusive, uma lei estadual que, salvo engano, foi publicado ano passado, que é totalmente proibido a contenção em qualquer corrente de ponto fixo. Então você não pode prender. O que você pode fazer por uso temporário, não permanente, é o uso do que a gente chama de estirante. Então é aquela confecção daquele arame ou corda em que a guia do animal corre, né? Qual é o princípio que precisa ser atingido com esse estirante? Ele tem que ter liberdade para manifestar seu comportamento natural, então fazer pequenas corridas, levantar, abaixar, porque tem algumas contenções que o animal não consegue nem se mexer, que trava o pescoço. Ter acesso a abrigo, ter acesso a água e alimentação.
Se tiver nessas situações, porque existem muitas residências que não tem muro, não tem portão, a pessoa não pode deixar solto, porque isso também interfere tanto no bem-estar animal quanto no bem-estar da população, se é um animal agressivo, por exemplo, mas também não pode deixar preso, interferindo no seu bem-estar num ponto fixo. Então o estirante é a alternativa para isso, desde que atendidas as medidas de bem-estar. E quando é um animal agressivo? Eu não quero citar raça, porque as pessoas acabam... Há um preconceito com raças, né? Sim. Mas quando é um animal agressivo, independentemente da raça, o trabalho é um trabalho psicológico com o animal e da própria equipe muito grande, né? Já se depararam, imagino, com várias situações dessas. Com muitas situações, e eu quero trazer que a maioria das vezes em que de fato era agressivo mesmo, não era da raça, mas comumente apontada como vilã. Era sem raça definida. Tá. Né? E aí a gente tem que... O que diz na lei é que a responsabilidade por esse animal é do tutor. Quando você assumiu a responsabilidade de ficar com esse animal, você sabia do risco que ele tinha de manifestar os comportamentos, e os comportamentos que ele demonstra podem ser diante do que você lida com ele mesmo. Então, quando a gente vai nessas situações, a gente orienta que a pessoa tem que ser responsável pela contenção para que ele não machuque outros animais, não machuque pessoas, nem a própria família. Ele tem que fazer a contenção adequada, e a contenção limitando as liberdades do animal, do bem-estar animal, procurar um profissional médico veterinário de início, porque essa agressão, se apareceu de uma hora para outra, pode ter uma causa fisiológica, uma dor, né? Então ele precisa averiguar se não parte disso, e não sendo isso, procurar um comportamentalista, que pode ser desde um zootecnista, pode ser um médico veterinário comportamentalista, para ver se esse animal é trabalhável, mas é tudo responsabilidade desse tutor. Já teve algum caso, por exemplo, de um animal muito agressivo e aí o tutor acaba abandonando? Muito. Com frequência. Acontece bastante. E como é que tá esse cenário atualmente de abandono? O cenário de abandono diminuiu um pouco por conta das microchipagens, né? Porque, acredito eu, e por todo o trabalho que a gente vem feito de educação, de toda a responsabilização e fiscalização. Mas a gente ainda pega bastante animal abandonado. Ainda tem o abandono. A gente tinha antigamente uma situação muito corriqueira. Animais de república. Findava o ano, soltavam o cachorro. Soltar cachorro é abandono também, tá? Vamos deixar bem claro isso. Ainda temos esse tipo de situação? Não só com repúblicas, claro. Com as repúblicas não, mas é a partir do momento que causa qualquer tipo de limitação para o responsável, se ele não sabe como resolver o problema, ele abandona. Tá doente, eu não tenho como arcar com os custos, eu abandono. Ai, mordeu fulano de tal, eu não tenho como lidar, eu abandono. Eu preciso mudar, na casa que eu vou não cabe, eu abandono. Então são inúmeras situações e acontece bastante. E vamos deixar claro, eu não estou generalizando, diz que no passado nós tivemos alguns casos assim. E já aconteceu, eu imagino, de vocês encontrarem animais microchipados abandonados. Muitas. Né? E aí nessa situação a gente sempre dá o poder o benefício da dúvida, né, para a pessoa. Então a gente aciona o microchip, através dos dados do microchip, a gente aciona a pessoa e com todo o tato que a equipe tem, a gente tenta entender se foi um abandono, se foi uma fuga, porque isso acontece, né? Às vezes fugiu. E aí a hora que a gente constata, pela fala da pessoa, porque eles acreditam que não tem como, que tem como enganar, mas a gente já tem bastante experiência com isso, a gente entende que foi um abandono e daí a gente dá encaminhamento com o processo judicial. De repente também dá um miguezinho e fala que foi uma fuga. E fugiu, mas na verdade. Com frequência. Teve um caso de abandono, que eu vou citando com cuidado as coisas que aconteceram para não, né? Mas o animal foi encontrado em um lugar muito distante, com pertences, tipo uma blusa, uma roupa junto. E aí, quando a gente mandou pro inquérito, ele falou, não, fugiu. Mas fugiu com a roupa. Muito longe. Longe, muito. Como que foi chegar nesse ferido, extremamente ferido. Então, assim, não se consolida essas alegações como defesa, né? E aí acaba tendo encaminhamento e instauração de inquérito pela Polícia Civil e da nossa parte administrativa, a aplicação de autuação. Ô Débora, a gente tem muito cão comunitário aqui em Botucatu? Temos bastante. E aí vale lembrar que isso está respaldado em legislação, né? Que a existência do cão comunitário é legal e para que ele seja dito comunitário a gente sempre tem que ter um vínculo na comunidade. E não é o dono do animal, o responsável pelo animal, mas principalmente quando tem cadastro já com a gente, né? Dentro do Centro de Acolhimento de Animais, que é quem faz o controle desses animais comunitários. É a pessoa que vai dizer,
o Bob tá mancando. Então, será que dá para vocês darem uma olhada? E aí o cabo vai lá e recolhe. Ou que precisou, como não tem espaço, né, para ficar fazendo essa manutenção desses animais em tratamento, é uma coisa que não necessita de internação, de supervisão veterinária constante. É só uma claudicação, tá mancando por uma contusão, uma coisa simples, vou dar um analgésico anti-inflamatório. Você pode fazer essa administração, porque você é o vínculo dele? Então é importante ter essa pessoa. Mas tem bastante. Sempre que acontece alguma coisa que toma uma proporção muito grande, igual aconteceu com o cãozinho orelha, né, nacional, internacional, enfim. Nesse caso, você acha que a lei agora vão olhar diferente, vai ser aplicar uma lei mais pesada em cima ou não? A gente espera, porque mesmo que isso não parta como iniciativa deles, tem mobilização da população, né? A população demonstra que tem muito interesse nessa causa. E isso faz com que quem consegue legislar tenha mais força, né? É sempre assim, né? Sim. Quando tem uma comoção gigante nacional, e aí eles olham diferente e criam uma lei mais pesada. Sim, e que foi o que, por exemplo, em 2020, salvo engano, fez com que tivesse a lei sanção, porque antes a gente não conseguia nem prender em flagrante em situação de maus tratos, era só registrado um termo circunstanciado, corria um processo, não dava em nada. A partir da lei sanção, como se ampliou o tempo de pena, agora a pessoa pode ser presa em flagrante, para cão e gato somente, né? Então ainda há uma briga para trazer isso para vários animais. Há um apelo para que se torne isso ainda uma pena mais grave ainda, para que não tenha essas coisas de serem liberadas em audiência de custódia, de não responder. Então, esse tipo de evento é importante para isso. Infelizmente, de novo, ele como vítima, né? Mas para que tenha essa comoção, para que as pessoas enxerguem que isso é uma preocupação da população e que eles querem que isso seja resolvido de outra forma. A gente vê bastante dentro da teoria não só a teoria da conspiração, né? Mas por muitas pessoas que estão lá. Teve fraude. Tem mais adolescentes. O outro é rico, o outro não sei o quê. A gente vê bastante gente fraudando situações para proteger o outro, para proteger determinado adolescente. Aqui em Botucatu, você já se deparou com isso? com a fraude na cena do crime? Bastante. Na cena do crime, depois na hora do processo da defesa, que apresentam argumentos que são totalmente distantes dos fatos, mas aí a gente tem que ter a consciência da realidade do que aconteceu, e pra gente aqui a gente trabalha totalmente amparado na técnica, né? Na legislação e na técnica. A gente sempre se respalda de tudo, então ninguém aqui vai, como a gente brinca, colocar o CRMV para risco, né? Então se a gente tá afirmando que é maus tratos, é porque a gente tem todas as provas que são, embora as pessoas queiram deturpar isso, mas a gente tem bastante. Rápido break, daqui a pouco a gente fala com a Débora também sobre maus tratos contra outros animais, não só pets, né? Nós temos uma legislação, inclusive, de grandes animais aqui em Botucatu. Daqui a pouco aqui no Radar da Prever FM. Continue aqui no 100.9. Radar Prever FM. Prever FM 12:42 e voltamos aqui com o Radar Música e Conversa Boa. Hoje recebendo a Débora Kalman, médica veterinária do Departamento de Proteção Animal. Débora, nós temos agora uma legislação em Botucatu que protege o animal de grande porte também, né? Isso. A gente já tinha uma legislação anterior e essa lei atual agora veio mais pra gente poder ter um pouco mais de atuação bem detalhada em relação aos animais de grande porte, principalmente quando eles estão soltos em via pública, porque aí é um risco para eles, né, de acidentes, e para a população. Aqui em Botucatu a gente tem muito. Quais são os animais mais flagrados? A gente vê muito bovino, equino pela rua, né? Equino. Majoritariamente equino. Porque o bovino, quando aparece, é normalmente porque está fazendo um trajeto. Está indo de um lugar para o outro. Agora, os equinos, eles ficam soltos e transitam. E aí, que é o potencial risco de acidente onde a gente precisa intervir. E dá para identificar um equino? Qual que é o raio de atuação de um equino quando ele consegue fugir de uma propriedade? Depende do estilo ambiental. Ele vai andando. Se tiver gente tocando ele vai mais longe ainda. Então pode andar bastante. E hoje, todos os que já têm passagem por nós, claro que os que são devidamente registrados na defesa agropecuária, tem toda a microchipagem, tem o registro, fora os que são devidamente registrados, todos que passam por nós já são microchipados e registrados também. Então, além daquelas marcas antigas que eles fazem, né, de identificação. Mas, de certa forma, a gente tem já
um certo conhecimento geral da situação e de alguma forma a gente descobre quem é o dono. Ele aparece. E aí, se a gente tem que seguir os prazos da legislação, se ele for retirar, ótimo, se ele não for, é perda. Teve um caso clássico de um nem dá para chamar de tutor, né? Apreenderam um cavalo, eu não sei se você já tava, o cavalo tava no canil e o, entre aspas, né, dono foi lá e furtou o próprio cavalo de dentro do canil, né? Não estava, mas essa história é repercutida para todos os novos membros. A gente fica sabendo, sim. E é um risco, né? Porque, teoricamente, eles veem esses animais com um alto valor, né? Agregado. Pode ser não tão alto assim, mas eles acabam fazendo as trocas. Então, não querem perder. E acabam fazendo esse tipo de coisa mesmo. Por isso que todas as vezes que a gente pensa em deslocar esses animais depois que houve a perda do responsável, né, tem que ser para um lugar seguro para minimizar esses riscos, porque ele vai tentar furtar esse animal, buscar esse animal de que forma, né? Vai romper cerca, vai tracionar esse animal, o que ele vai fazer? Então, a gente tem que sempre mobilizar ele para um lugar mais seguro. Quando há uma operação do Departamento de Proteção Animal e vocês recolhem um animal, para onde, qual que é o destino primeiro desse animal recolhido, desse animal resgatado? O Departamento de Proteção Animal ele vai resgatar só cães e gatos, né? E aí a gente primeiro vai fazer toda a avaliação clínica. Então não é, pegou, tá mostrado, acabou ali. Não, ali é o começo da história. Então a gente vai fazer a avaliação clínica desse animal, ver tudo que ele precisa, fazer a coleta de exames que são necessários, ver se tem necessidade de tratamento. Precisando de tratamento, ele fica em um lugar alocado. E não precisando, a gente tem que deslocar para um abrigo que a gente mantém em sigilo, pela segurança do animal, né? E porque dos colaboradores também, porque são assuntos que geram muito apelo, né? E aí vem gente querendo atrás e investigar, risco de furto, risco de agressão, de confronto com os colaboradores. Então, sempre que a gente destina esses animais são para abrigos sigilosos. Então, não necessariamente vai para o canil, né? Muita gente imagina que vai direto para o canil e não é. Os animais que a gente resgata do Departamento de Proteção Animal nunca ficam no canil. Que é exatamente pensando na segurança do animal e na segurança dos colaboradores. E qual que é o procedimento para colocá-los para adoção depois? Depois que transcorreu o período, né, do processo judiciário, que a gente já vê que tem um pouco mais de segurança em deixá-los como fiel depositário. Na verdade, não é uma adoção automática. A gente deixa esses animais com pessoas que vão ficar responsáveis até que finde o processo, a gente entenda que a pessoa foi de fato condenada ou o processo foi arquivado, e daí a gente pode ter o amplo poder administrativo. A gente faz o processo de fiel depositário com a avaliação da pessoa, entrevista, explicando quais são as condições, porque não é um animal, todo animal que a gente resgata tem um certo trauma, né? Tanto no canil quanto no Departamento de Proteção Animal, mas esse que a gente constata os maus tratos, ele com certeza vai ter implicações. E existe um acompanhamento depois da adoção? Sim, a gente sempre acompanha os animais. Claro que não é fazendo visita casa a casa, porque senão a gente não teria perna. Ano passado a gente fez, não só por Departamento de Proteção Animal, mas por todo o serviço, cerca de 300 adoções. É impossível, né? A gente ir fiscalizando casa a casa, mas é sempre entrar em contato, vai vendo como o animal tá, pede foto. Quando a gente vê que a coisa tá meio estranha, daí a gente faz a visita, então são todos monitorados. No caso aquele primeiro caso que a gente citou de um canil clandestino e várias outras ocorrências das mesmas características que nós tivemos, o que é assim, um animal de um canil clandestino, ele tem uma característica diferente dos outros de abandono, de maus tratos? Olha, grande parte deles a gente vê que tem muita dificuldade de aproximação com o ser humano, assim, são muito assustados, muito receosos, a gente já espera algumas enfermidades por esse tipo de situação que eles são expostos. Reprodutivamente sempre tem algum tipo de alteração que a gente visa, por exemplo, a castração já é das primeiras coisas que a gente visa fazer para evitar complicações. Então, falta de asseio com pele e pelame, que as pessoas acham, mas isso é estética. Você já ficou com um nó no seu cabelo? O quanto isso traciona, o quanto isso dói, e a longo prazo, isso acumulado com sujeira, junta fungo, bactéria, você fica com a pele dolorida, forma ferida. Então, via de regra, grande parte deles tem essa condição de falta de higiene, do pelo com dermopatia no pelame, e são os mais generalizados. Aí depende do grau
né, de negligência que a gente vê, né, nesses lugares, a gente tem outras enfermidades acometidas. Tem muito canil clandestino? Tem. Demais, né? Tem. A gente tem o departamento desde 2022 e até hoje a gente não tem nenhum criadouro legalizado com a gente aqui. O primeiro tá para legalizar no próximo mês, que a gente vai fazer mais uma vistoria para findar, mas ainda depende da vistoria para emitir essa licença, mas não existe nenhum legalizado no município. E geralmente quando vocês se deparam com um caso desse, né? Qual que é o comportamento do dono do imóvel? Nega, não nega? Na maioria das vezes diz que não comercializa. Fora aqueles que a gente já vem, né, com provas de que viu publicação de venda, que a pessoa comentou que comprou, mas a maioria fala não vendo, eu não comercializo. Mas depois é fácil de comprovar até, né? É porque daí a gente chega num ponto de que a legislação aqui em Botucatu, ela deixa bem nítido no artigo 12 que é obrigatória a castração de todo animal no município de Botucatu, a não ser que tenha registro de criador. Então é nesse momento que a gente fala para a pessoa via auto de constatação, olha, ou você castra ou você legaliza o criador. Porque se você não tomar nenhuma dessas duas decisões, você vai ser autuado pela não castração. A não castração é uma pena, uma autuação alta, né? Então eles acabam tendo que optar. O que caracteriza o início da característica de um canil clandestino? Por exemplo, eu vou lá, eu tenho um pastor alemão, tem um macho. Minha vizinha tem uma fêmea. Vamos colocar para cruzar aí? Já caracteriza? A partir do momento que você reproduz e vende, comercializa esses animais, já tá ilegal. Foi intencional a reprodução, já podemos considerar. E se não comercializa? Se foi intencional, a gente considera diante da nossa legislação municipal. Sempre tem que ter a intenção. Isso. Porque os acidentes acontecem, embora a partir do momento que a pessoa foi notificada, ela tem que coibir a reprodução, fazendo a castração, que é o que está obrigatório em lei. Então, se ela não fez, então ela está deixando o animal apto, ela está conivente com a reprodução. Então, aí passa, mesmo que seja acidental, a ter uma intenção, né? Porque não castrou. E vacinação, muita gente ainda negligencia? Muita gente ainda não tem conhecimento. Agora a gente tem tido um avanço dos casos de raiva, e não necessariamente em cão e gato. Apareceram um ou outro no país, mas isso já sinaliza para as pessoas, está sem vacinar, vamos procurar. Mas o problema é que elas pensam só na vacinação antirrábica. A gente já teve 2 anos consecutivos com surtos de sinomose, que se inibe com vacinação com a polivalente. Parvovirose, a gente estava vivendo agora recentemente um surto na cidade em Filhotes, que também é coibida com a vacinação. E as pessoas não têm conhecimento. Se você chegar para uma pessoa e perguntar, seu animal vacinado? Tomou na campanha de vacina de raiva, que foi lá em 2019. Né? Então é a única que eles conhecem. Inclusive teremos uma ação de vacinação nos próximos dias, Teremos agora nesse domingo, ali na Secretaria Municipal de Saúde, organizado pela Vigilância Ambiental e Saúde, uma ação de microchipagem e vacinação antirrábica. Tem uma estatística da população errante de animais em Botucatu? Estamos construindo isso, mas junto disso a gente está construindo também a estatística da população animal no geral, né? Porque o que nos ajudava muito a ter esse norte da população eram exatamente essas campanhas de vacinação antirrábica que pararam de acontecer em 2019. Depois delas são só estimativas, mas muito superficiais. Então o que a gente está em busca agora, até que foi uma determinação do prefeito, é que a gente faça um censo animal, para a gente saber de quantos animais nós estamos falando no município. Dá para ter uma noção ou não? Olha, é alto, bem alto o número. Mais para cachorro ou gato? Ainda que a gente consegue contabilizar, a gente fala mais de cães, mas a gente prevê até num cenário mundial que isso se reverta em breve, que acabem tendo mais gatos, até pela mudança de comportamento da população, né? Mais gatos do que cães. E gato é mais difícil de resgatar também, né? A gente até tem na legislação em relação a que manter dentro dos limites do imóvel, mas o gato, ele é um animal mais de liberdade, né? De se movimentar mais, que é mais difícil conter. Difícil do cão, que tem uma mobilidade bem mais reduzida. Mas eles andam bem mais. Débora, quem está ouvindo agora, fala, mas tem um contato o Departamento de Proteção Animal, como é que eu posso denunciar? Pode entrar em contato por ligação ou por WhatsApp pelo 3811-4915. É um número fixo, mas que também tem o WhatsApp. Tem o WhatsApp. Isso.
E a denúncia, ela é de forma anônima, não é? Vocês respeitam isso? Como ela é que funciona? Ela é sigilosa. Sigilosa. Então, tá. essa denúncia vai ser feita e a gente precisa ter os dados da pessoa. É até importante a gente explicar isso, porque às vezes as pessoas acham que a gente vai expor o denunciante, né? Mas a gente precisa dos dados para registrar aí no sistema, para as pessoas não acharem que a gente está tirando a denúncia da nossa cabeça. Então, está registrado no sistema essa informação, mas quem tem acesso a esse denunciante é somente a pessoa que recebe a denúncia. A equipe que vai fazer a fiscalização não tem conhecimento de quem fez a denúncia. Legal. Débora, alguma informação que você queria passar aqui para quem está ouvindo a Prever FM, que eu não tenha te perguntado, fica à vontade. Gostaria só de nos deixar à disposição para a gente passar informação, até esclarecimentos em relação ao que é mostrado, o que não é, para a gente trabalhar bastante em relação ao que é bem-estar animal, para estar sempre à disposição da população. Falar que agora nesse sábado a gente vai estar participando de uma feirinha de adoção lá no Bosque, né, que vai ser das 9 às 13, salvo engano, que tem a ação de microchipagem e vacinação no domingo, e que nós estamos à disposição, tanto o Departamento de Proteção Animal quanto o Centro de Acolhimento de Animais de Botucatu. Tá certo. Débora, muito obrigado pela sua entrevista. Antes de encerrar, rapidinho, chegou uma mensagem, aproveitando o programa hoje aqui, uma ouvinte mandou aqui que ela viu um cachorro, olha só, hoje, agora há pouco ela viu um cachorro, ela mandou um mapa aqui, é lógico que no Recanto Azul, tá? Então, se alguém estiver procurando um cachorro, ela mandou aqui a característica, que é um cachorro de médio porte, preto com branco na localização. Ela viu um cachorro abandonado. Mas ela escutou em algum lugar também, uma outra emissora, enfim, dizendo que tinha uma moça procurando esse cachorro. Então fica aqui aproveitando o programa hoje, né? Quem viu? E ela tá dizendo aqui que foi no Recanto Azul e dizendo, aproveita também falando aqui que no Recanto Azul, por ser um bairro fechado, lá tem vários cães, sempre perdidos por lá, cães, gatos, enfim. Débora, obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a vocês pelo convite e continuamos sempre à disposição. Valeu. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.